Olá, boa noite. A partir de agora estamos gravando mais uma aula. E nessa aula, o que que a gente vai fazer? Não sei se vocês, todo mundo viu o meu recadinho aqui, né? No Classroom. Quem não viu, por favor, veja. Vocês estão vendo essa tela aqui, certo? As atividades, eu já retribuí as notas, vocês viram. Se não viram, podem ver. Eu coloquei um comentáriozinho para cada um no, no Classroom, né? Se vocês olharem lá no envio de vocês, eu respondi cada envio, tá tudo lá bem detalhadinho, tá bom? E vocês vão conseguir. Vocês tiveram feedback. Vocês todos erraram a número um do simulado, vocês não entenderam a questão. Por isso que eu vou estar repassando ela aqui para vocês. Eu só vou passar porque foi todo mundo errou. Olha só, eu quero saber exceto. Então é a única que não pode ser chamada ou definida como. Opa, mudou alguma coisa aqui. Oxe. Vocês estão vendo o simulado? Estão. Ótimo. Então, eu quero saber a exceção. Muitos falaram que é a questão de você ter letra, o underline ali junto com a letra maiúscula, né? Única coisa que não pode em declaração de variável é ela começar com um número, né? Em momento nenhum ela pode começar com um número. Essa letra E que tem ali, ó, tipo aluno com maiúsculo no P e no A, que é a opção E, isso é uma técnica que a gente usa para escrever palavras compostas, porque eu não posso ter espaço entre variáveis. A partir do momento que eu dei um espaço, ele vai entender que é outra variável. Perfeito? Então, se eu tenho que escrever, deixa eu pegar um caso aqui que vai ilustrar isso melhor para vocês. Pode ser isso aqui. Só um instante. Ah, pode fazer. Eu vou abrir aqui, eu vou interromper esse compartilhamento, eu vou parei a apresentação e vou compartilhar uma janela. Eu quero compartilhar esse aqui. Vocês conseguem ver ou não? Eu não. O que que a Bruna falou? Eu não sabia dessa opção, mas tudo bem. Vocês, vocês não conseguem ver? Caramba, mas eu pedi para mostrar isso aqui. Deixa eu pedir para apresentar de novo. Ó, de um jeito ou de outro vocês vão ter que ver agora. Vocês conseguem ver o que aí? Tá, isso aqui, infinito. O que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá vendo? Ó, eu tenho vários nomes igual. É porque aqui eu não consigo aumentar o tamanho, entendeu? Ah, tá. Igual. Aqui, deixa eu ver se eu tenho uma lupa aqui para poder. Eu acho que vai ficar fácil para vocês verem. Cacildes. Ah, vocês estão conseguindo ver? Olha só, aqui eu tenho oficina tipo serviço. Não sei se vocês olharam. Então, eu tenho que separar essa palavra. Uma das formas que eu posso fazer essa separação é usando o underline. Vocês estão conseguindo ler o que eu estou vendo? IMD, traço, oficina, e um monte de MD underline e outras palavrinhas? Ótimo. Isso é uma forma de você estar separando. Então, na programação, você não pode dar espaço. Você tem que criar esses nomes usando essa questão do underline. Aí vai vir a letra maiúscula e minúscula. Não sei se tem algum exemplo aqui.
Isso aqui que vocês estão vendo, galera, não é, ó, tá vendo? Sem, nunca vai ter espaço. Nesse caso aqui ele colocou tudo maiúsculo. Deixa eu ver se tem algum outro caso que vai ter o maiúsculo e minúsculo aqui também não. Resumindo, não pode ter espaço, não pode começar com número, perfeito? Então, quando vocês precisarem escrever qualquer palavra que tenha ou uma variável que tenha um nome maior, ou seja, um nome composto, por favor, usem um underline. Ou naquele mesmo esquema que vocês viram ali, né? Cadê? Não vai ter nenhum exemplo aqui, porque aqui é tudo minúsculo. Tá, deixa eu fechar essa lupa aqui, que agora nem eu estou vendo mais o que eu estou fazendo. Façam. Cadê? Uma janela. Beleza. Vocês estão vendo o simulado agora, não estão? Ótimo. Aqui então, usem esse tipo de anotação, mas nunca comecem com número, muito menos coloquem espaço. Se eu colocar acento, pode. Foi. Perfeito. Ok, perfeito. Entendi, entendi. A sua lógica, assim, você teve toda essa ideia, mas o único detalhe mesmo é o nome começar com o 3, tá bom? Vocês sabem se a Karine está tentando entrar e não conseguiu, ou nem teve sinal dela? Ela comentou alguma coisa? Se ela comentar alguma coisa no WhatsApp, vocês me falem, tá bom? Que aí talvez eu não vejo que ela está pedindo para entrar, porque isso aqui tem que aceitar. Mas, de qualquer forma, só esse detalhe que eu queria estar mostrando para vocês. Vocês leram, se alguém não conseguiu ler o comentário, depois dê uma olhada lá, né, nos comentários. Se tiver alguma dúvida, só me falar aqui, tá bom? Alguém quer que eu faça alguma questão ou esclareça alguma questão da prova ou da lista de exercício? Não, não pode. Ele está erro. Quer ver? Ó, compilador online C. Vamos pegar aqui para a gente poder fazer esse teste para você ao vivo. Ao vivo, Kaique. Deixa eu carregar esse Paranauê. Vocês estão vendo, né? Bonitinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui que eu não preciso ver isso. Ótimo, a tela ficou maior. Eu vou apagar aqui. Jogue isso para cá. O Saci. Vamos lá. Para mim declarar uma variável, vamos pegar os exemplos aqui. Vamos criar tipo aluno, pode ser? Então, tipo aluno é uma variável do tipo inteiro, certo? Criei a variável do tipo aluno. Então, eu posso falar que tipo aluno recebe 10, não posso? Ele não vai me apresentar nada, porque eu não pedi para printar nada, não fiz nada, mas ele executou de forma correta. Se eu vir aqui e falar que eu quero. Vamos pegar aquele nome lá, né? 3 underline 3. Se eu quiser criar uma variável 3 underline 3 do tipo inteiro, quando eu executo ele já me dá um erro.
Ele fala que o meu sufixo, né, no método int, ou de qualquer um que for, porque aqui é uma variável inteira, ele está errado. Ele é inválido. Eu não, tá vendo que ele está aqui apontando para o meu 3? Ele é inválido. Então ele não deixa eu criar a variável, nem é questão de atribuir nada, não. Ele não compila o código, porque ele já identificou um erro. Se eu vir aqui apagar o 3 e deixar o underline, aí eu tenho que mudar aqui também, né? Vamos ver o que, que acontece. Se eu executei, reparem que eu posso começar com underline, beleza? Eu posso simplesmente começar com underline. Eu não posso começar com um número. Eu não. Aqui, ó, comecei com um cifrão, né? Cadê cifrão? Mesma coisa. Não é um número, é um símbolo. Existem linguagens que as variáveis são declaradas por isso aqui. Por exemplo, o PHP, para você criar uma variável, você tem que fazer isso aqui. Ó. Você sempre tem que usar o dólar. O dólar, né, ou cifrão, não sei o terminologia que vocês gostam de usar, ele tem que ser atribuído antes. Então, evitem, né, isso aqui. Às vezes isso pode te embaralhar, colocar um underline. Tentem ser o mais sugestivos possíveis em nome. Ó, nota, ou aqui, ó, aluno, ou coloca o underline, aluno 1, certo? Então, tentem fazer esse tipo de declaração. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou entender que esse silêncio é um não. Ótimo. Vocês querem que eu faça alguma questão da lista de exercício? Aquela lista, até a 10 lá que a gente fez. Ótimo. Só responder um aluno chato aqui. Beleza, respondi. Brincadeira, tá? Ok, quem foi vai entender a referência. Vamos lá então. Vamos voltar aqui para o Classroom, que vamos dar seguimento aqui nas nossas atividades. Antes da prova, a gente começou a ver a estrutura de controle de repetição. Isso aqui é algo muito interessante para a gente ver. Parece ser complicado, mas é simples, certo? Função, vocês vão ver que nada mais é do que vocês separarem aqueles códigos. Igual, a gente não fez a média, não fez soma, tudo no mesmo int main. A modularização, que é... Oi? Ih, não vou te dar não. Vou pensar no seu caso. Eu vou... Ô, Dani, vamos fazer o seguinte então. Eu vou te dar os pontos extras e o que sobrar, a gente desconta de algum colega que você falar que quer que desconte. Ok? 5. Brincadeira, galera. Brincadeira. Depois a gente vai ver isso aí. Mas assim, as funções, vocês já vão ter noção do que é a execução. A questão é como montar uma função. Então, eu vou terminar o conteúdo aqui. A gente falou superficialmente sobre o while. Eu quero dar uma atenção especial sobre o while ainda, ok? E revisar algumas coisas do for, como a gente fez na última aula, para a gente poder ir para modularização e função. E esse carinha aqui, ó.
que aqui vai ser o canal. Vetor, string, matriz e tá o que ali? Vamos abrir aqui de uma vez. Estruturas, né? Vocês vão ver, isso não é bicho de sete cabeças, mas tem que ter atenção. Aqui eu não estou mais falando para vocês sobre arquivos. Eu tirei arquivos daqui. Eu não trabalho mais, ou eu não passo para vocês mais a questão de arquivos, que é uma coisa muito específica. Então a gente vai tecnicamente trabalhar V2 em cima disso aqui, ó, funções, vetores e matrizes. Só que para a gente trabalhar esses dois caras aqui, a gente vai ter que saber estrutura de repetição, estrutura de condição, expressão lógica, variável e daí por diante, certo? Então, tudo que a gente viu até agora, vocês vão continuar vendo até o final do semestre. E quem for participar do projeto de pesquisa, assim que a gente voltar à ativa e eles aprovarem, também irão praticar. Beleza? A gente tem as ideias top para executar aí. Vamos colocar esse trem para render. Aulinha de sábado, não vai ter jeito. A não ser que vocês tenham aula vaga. Não sei como que é o horário de vocês, né? Talvez um dia na semana. Isso aí a Laís, a gente ainda não alinhou, porque quando a gente ia começar a alinhar isso, o que que aconteceu? Oi, quem chamou? Eu. Eu volto. Você não, você ouviu até onde? Ah, não. É porque é a questão do projeto de pesquisa. Vocês vão continuar programando. Quem for participar do projeto de pesquisa vai continuar programando, entendeu? Vai precisar disso. Então, eu não sei como que vai ser estruturado, se vai ser aula de sábado, se vai ser aula durante a semana, se não vai ter aula presencial, entendeu? Eu não sei. Quando a gente ia começar a ver isso, veio o coronavírus e bagunçou o Paranauê. A gente vai executar isso quando possível. Seguindo adiante, porque para trás não é seguir, então vamos lá. Estruturas de controle e de controle de repetição. A gente já bateu na tecla aqui algumas vezes dessa apresentação. Vou passar por ela rapidamente, só revisando e relembrando alguns pontos. E quero iniciar funções e modularização com vocês. Esperar essa bendita internet. Na verdade, não é internet. É o meu computador que não está aguentando mais o tranco. Olha, aqui deu ruim. Vocês estão vendo o quê? Ah, que legal. Vocês estão vendo a apresentação toda, né? Beleza. É porque o meu aqui ficou doidão. Mas tudo bem. Se vocês estão vendo, para mim é o que importa. O for, a gente já brincou bastante. Eu quero então dar uma atenção especial no while e no do while. Todo mundo sabe o for, né? Inicialização, condição e o incremento. Eu posso incrementar, decrementar de acordo com as regras do meu for. Ok? Alguém tem alguma dúvida ainda, alguma dificuldade no for? Pera aí, eu ouvi a Dani falando que ela gostaria de um pouco mais, mas teve mais gente que falou que eu não consegui entender. Tá. Então, o for, né, para a gente relembrar, ele é bem simples. Ele é isso aqui que vocês estão vendo. Ele começa com a palavra reservada for e ele é simples. O que que ele faz? Isso aqui que está dentro do parênteses é os parâmetros dele. O que que vai acontecer? O for é uma estrutura de repetição. Então ele vai repetir algo.
Essa que é a função dele. Ele foi criado para repetir algo. Então, ele vai ficar repetindo o quê? Tudo que tiver dentro dessa chave. Lembra que no nosso algoritmo a gente abre e fecha a chave? Tudo que a gente abre, a gente fecha. Tudo que a gente inicia, a gente termina. Então, dentro do nosso método main, igual a gente viu aqui, ó, dentro do nosso método main, ó, a gente está abrindo e a gente está fechando. Então, aqui dentro desse método, a gente vai criar o nosso for, certo? Abri e passei os meus parâmetros. Ah, pode ser na linha de baixo, pode ser na linha de cima, isso aqui não dá diferença, tá bom? Pode ser aqui, pode ser aqui. Tudo isso é questão de indentação de código, que é isso aqui, ó, tá vendo? Respeitar uma indentação, uma ordem. Isso aqui é para deixar o código bonito. Eu tenho ranço, né, de código não indentado, porque isso facilita muito a dinâmica de vocês estarem entendendo o código. Eu vou te mostrar, depois já estou abrindo aqui um outro programa para mostrar para vocês a questão da indentação, como que é importante. Mas enquanto lá não abre, tá vendo aqui, ó, eu tenho o meu for, mesma coisa daqui, ó, for, esses três parâmetros, certo? Abro e fecho meu parênteses. Dentro dos meus parâmetros, eu vou ter uma estrutura de inicialização, que é o primeiro, ponto e vírgula, a minha estrutura de condição, que é até quando isso vai rodar ou vai acontecer, e o meu parâmetro de incremento, que é esse último aqui que eu passo. Então, eu vou vir aqui e criar uma variável i. Por quê? Eu vou usá-la aqui, ó. I recebe 0, certo? Então, o i vai começar em 0. Eu vou rodar o i enquanto ele for menor que 5. Então, ele vai rodar 0, porque programação sempre começa no 0. 0, 1, 2, 3 e 4. Ele vai rodar até o 4, porque quando o i for 5, ele já não atende essa condição. Porém, ele rodou 5 vezes. Sem ter atenção isso aí. Se eu começar o meu i no 1, eu tenho que ir até menor ou igual. Beleza? Vamos voltar aqui para o 0 e vamos fazer o i incrementando de 1 em 1. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou dar um printf para mostrar o valor de i, porcentagem d, só vou mostrar o valor de i. Que o i não está sendo incrementado a cada iteração aqui, então aqui embaixo eu só vou mostrar o valor dele, só para vocês terem a noção do que está acontecendo. Olha só, ele começou 0, depois foi para 1, depois foi para 2, depois foi para 3, depois foi para 4. Porém, ele rodou 5 vezes. Por que eu falei de começar no 1 é isso aqui. Ó. Se eu coloco 1 aqui, ele vai começar no 1. Porém, ele vai rodar apenas 4 vezes, porque a minha condição de saída permanece a mesma. 1, porque o i começou em 1, 2, 3, 4. Se eu trabalhar com 5 e quiser ter 5 valores começando no 1, eu tenho que vir aqui até que i seja menor ou igual. Então, ele vai ter o igual sendo um parâmetro ainda de decisão. Por isso que ele vai aparecer o 5 aqui agora. Beleza? Eu não sei se aqui vai funcionar. Por quê? Tá vendo que eu criei int i aqui em cima? Eu posso fazer isso aqui, ó. Int i. Alguns compiladores, como o CodeBlocks, que é um compilador para a linguagem C utilizado quando a gente trabalha com alocação dinâmica de memória, quando a gente trabalha com ponteiro, quando a gente trabalha com vetor, na verdade o ponteiro vai apontar para um vetor, para uma posição de memória específica. Quando a gente pega essa parte de programação mais pesada no C, aí a gente usa um CodeBlocks, a gente não usa esse programa aqui não, porque esse aqui é muito superficial. Deixa eu ver se ele vai rodar. Rodou, mesma coisa. Aqui ele aceitou. Tem alguns compiladores que não aceitam fazer isso aqui, certo? Porque eu não sei. Mas eu declarei a variável aqui dentro, tá vendo? Então, eu não preciso declarar ela aqui em cima. É questão de opção. O negócio é que você tem que declarar o i, tá bom?
Ah, pode ser J? Pode ser J. Quando a gente for trabalhar com matriz e vetor, que é esses caras aqui, ó, matriz e vetor, nós iremos precisar muito do for. Tudo lá é for. Como que eu percorro um vetor? Usando for. Como que eu percorro uma matriz? Um for dentro de outro for. Certo? Então, o for vocês têm que entender muito bem, porque para matriz, vetor e string, ele é extremamente útil, certo? Quando eu falo matriz e vetor, vocês têm noção do que é? Alô, Terra chamando alunos, alunos, Terra chamando alunos. Não. Alguém sabe o que seria então uma declaração de, de um vetor ou de ninguém? Vocês estão me vendo? Ô Daniela, fala já abertamente que você me ama logo, porque já tá, né? Assim, já tá complicado isso aí, né? É melhor não falar não, porque senão depois vai ficar chato. É porque ninguém percebe, sabe, esse amor que você tem, sabe? Eu acho que ninguém, né, ninguém percebe. Olha só, vocês estão vendo então o quadro pequeno. Tem um quadro grande, mas ninguém lê o quadro grande. Tem um quadro pequeno. Deixa eu ver se eu consigo me ver aqui também para ver se está. Ah, agora apareceu. Olha só, quando eu tenho um vetor, eu tenho, a gente vai ver melhor, mas o vetor é um espaço de memória destinado a armazenar vários elementos de um mesmo tipo. Então eu vou criar um int. Vocês conseguem ler ou está ao contrário? Tá normal? Vocês conseguem ler int vet 3. Olha que maravilha. Int vet 3. Parece estranho, mas o que quer dizer isso? Eu criei um vetor de números inteiros com três espaços. Isso lhe é familiar em algum momento da vida de vocês, na disciplina de programação? Muito bem. Quem que falou char? A, como que é? Como a Kaique falou, a Daniela falou, né, char. Por que que a Daniela falou char? Por que, Dani? Seria isso, né? Char, nome, né? Oh, fiz errado aqui, né? Seria char, nome, um, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não. É porque é o enter. Então, quando ele dá o enter, ele sai, tá bom? Mas olha só, não funciona isso aqui? O char, quando eu tenho uma letra, quando eu tenho isso aqui, ó, isso aqui é o quê? É um char, é um caractere. Quando eu tenho
Isso aqui, isso é uma string. Por isso que vocês tiveram que usar o porcentagem S lá naquele exercício. Mas o que eu quero dizer para vocês? A string, ela é um vetor de letras. Vocês vão entender isso lá na frente quando a gente chegar lá. Então, tudo agora vai começar a fazer sentido para vocês. Menos a vida, né? Porque a vida não faz sentido, mas tudo bem. O que vai acontecer? Deixa eu colocar isso para cá. O que vai acontecer? Int vet 3. Eu estou criando no meu computador, lá na memória, isso aqui, ó. Uma variável. Isso aqui é uma variável só, tá, galera? Uma variável com 3 espaços. Cada espaço desse eu posso armazenar um valor. Eu posso vir aqui e colocar 7, 17, 179. Para não ficar tudo 7. Então, olha só. Isso é um vetor. Certo? Ah, professor, mas legal. Você tem um vetor. Então, um vetor é um espaço de memória que vai me armazenar um conjunto de valores do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Int. Se eu criasse um float vet b, underline b, de 3. Beleza, então eu posso criar aqui no meu vet b 1.7, 1.2 e 77. Beleza? Ah, mas o 77 é o número inteiro. É, mas se você for olhar, tem a vírgula. Ok? Float. Então, o que acontece? A gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente chegar lá, mas por eu estar adiantando, isso não tem problema nenhum. Quando eu venho aqui, eu tenho duas situações. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu achar o pincel vermelho. Eu tenho duas situações. Eu tenho isso aqui. O que eu circulei, a gente fala que é o valor do meu índice. Por quê? Tá vendo isso aqui, ó, 7, 17, 179? Isso são valores. Esses valores estão dentro do meu vetor. Porém, como que eu chego ou como que eu consigo usar esses valores? Todo mundo aqui sabe aquele negócio lá que tem na biblioteca chamado livro, né? Vocês já conseguiram, já pegaram algum livro ou já manusearam algum livro? Nas primeiras páginas existe uma coisa chamada índice, né? Estou sendo sarcástico só, tá bom? Eu sei que vocês sabem o que é isso. Então, quando você vai lá no índice e você procura lá estruturas de repetição no livro de algoritmo. Então, vocês vão pegar o livro de algoritmo, em vez de vocês folhear folha por folha, vocês fazem o quê? Olham no índice, a estrutura de repetição está na página 77. O que vocês fazem? Vão até a página 77. Não é assim? Como que eu vou saber o que tem dentro dos meus vetores? Não sei. Por isso eu tenho um índice. Então, todo vetor tem índice. Toda matriz tem índice. Toda string tem índice. Então, eu começo na posição 0, começo na posição 1, começo na posição 2. Então, qual seria o... Nossa, isso aqui é um 2, tá? Qual seria o valor do índice 0? Muito bem, Kaique. 7. Qual é o valor do índice 2? 179. Então, se eu pedir para imprimir, se eu criar essa estrutura no meu
lá no meu compilador e pedir para mostrar o meu VET. Ó, criei o VET. Isso aqui eu só uso dessa forma para criar ele, que eu estou passando o tamanho, tá vendo? Ó, 3, 3, ó, certo? Beleza? Ó, esse daqui, ó, isso aqui, ó. Então, eu quero saber o VET na posição. Quando depois que eu quiser consumir, eu vou falar a posição que eu quero. Eu quero o meu VET na posição 2. Quem quer VET na posição 2? 179, que foi o Kaique que falou. Quem quer meu VET na posição ou índice 0? É 7. Certo? Então, eu vou navegar pelo meu vetor através dos meus índices. Como que eu navego pelo meu vetor? Usando for. Você lembra lá do int i recebe 0, i menor que 5? Aqui, ó. For i recebe 0, 0. I menor ou igual a... Não, menor que 3. Por quê? 3. I mais. Então, o meu for, tá vendo que o meu i agora é meu índice? Porque o meu índice sempre vai ser sequencial, começando no 0. Certo? Então, olha o for aqui, percorrendo o meu índice. Então, na primeira iteração, ou na primeira rodada, ele vai estar em qual índice? Aqui, no 0. Então, ele vai ter acesso ao valor do primeiro índice. Quando ele rodar de novo, ele vai ter incrementado o meu i, mas o meu i está fazendo referência a quem? Ao meu índice. Então, né, aqui dentro vai ter o VET. Lembra que eu coloquei na posição 0, na posição 1, na posição 2? 0 e tal? Eu não preciso fazer isso mais. Por quê? Eu não tenho uma estrutura de repetição. O meu i está incrementando e fazendo essa repetição. Então, eu tenho um vetor percorrendo as posições i. O meu for vai fazer percorrer o meu vetor. Por isso que é extremamente importante que vocês entendam o que é um vetor. Ficou claro o que é o vetor? Assim, se não entenderam muito bem o que é o vetor, posso explicar de novo. Mas o vetor a gente só vai aprender daqui umas 2 aulas. Eu quero que vocês entendam por que vocês precisam saber do for. Ok? Todo mundo entendeu o for, o motivo de usar ele? Sim? O Matheus falou sim. Os demais? Tá. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma matriz. É um vetor de vetor. Vetor de vetor. Uma matriz. Beleza? Então, se preocupem com isso agora não. Eu só quero que vocês entendam. Então, se eu tenho um vetor, né, e percorro ele com o for, como que eu percorro uma matriz? Sabe? Podem chutar. Vocês já fizeram isso não com o for, né? Como que eu percorro uma matriz? Ou melhor, vou mudar a pergunta. O que é... Como eu percorro um vetor?
Pelo for. Então, beleza, eu percorro um vetor usando for. O que é uma matriz? Isso é uma matriz. Um vetor, uma matriz. Vocês não fizeram multiplicação de matrizes aí em álgebra ou cálculo, não? Matriz 2 por 2, 3 por 3? Então, vocês sabem o que é matriz. É a mesma coisa da matemática. Mesma coisa da matemática. Então, aqui a gente desenha uma tabelinha, né? Assim, dentro de uma caixinha. Lá não tem esses quadradinhos, mas aqui é só para representar. Então, o que é uma matriz? A matriz é um vetor dentro de outro vetor. Então, como que eu percorro uma matriz? Alguém chuta, galera. Eu quero ver se você. Mais de um for? Como assim mais de um for? Muito bem. É isso aí. Um for dentro de outro for. Se eu tenho se o vetor eu percorro com um for e uma matriz é vetor dentro de vetor, então para me percorrer uma matriz eu tenho for dentro de for. Vocês já usaram isso dentro do if. If dentro de if, não usaram? Se alguém falar que não, eu vou zerar a atividade de vocês, que eu vi isso na atividade. Então, alguém copiou. É, kkk mesmo isso aí. Muito bem, Dani. Obrigado pelo sarcasmo. É, então, vocês estão vendo a tela não, né? Ué, não compartilhou não. Ah, tá aparecendo? Ah, tá. Não, não, é porque para mim não tava, eu tava clicado no lugar errado. Ah, perfeito. Então, olha só. Vocês entenderam como que o for funciona? Estrutura de repetição. Simplesmente isso. Alguém tem alguma dúvida ainda? Tá. Se eu não passar nenhum parâmetro, o meu for ele fica infinito. Por quê? Eu não sei quando eu começo, muito menos quando eu vou parar. E nem sei qual que é o tipo de incremento. Então ele vai rodar infinitamente, tá bom? Ou até chegar até eu digitar A, por exemplo. Ele vai ficar lendo, ele vai, tá vendo? Dentro do meu for infinito, eu fico lendo um caractere, que é essa função aqui, ó. Se eu digitar o caractere A, ele sempre compara. Se esse cara for igual ao caractere A, ele para. Essa é a condição de parada, tá bom? Você digitou. Enfim, o comando break ele vai interromper o laço de repetição. Qualquer lugar que você, se você estiver dentro de um for ou dentro de um while, que é uma estrutura de repetição também, se você utilizar o comando break, ele vai interromper, ele dá um stop, tá bom? Aqui, laço for. O while é a mesma ideia do for. O for não é uma estrutura de controle de repetição. O while também é uma estrutura de controle de repetição. Né? Qual que é a ideia do while? Repetir um conjunto de instruções enquanto uma condição for verdadeira e parar quando essa condição for falsa. Então, como que eu faço o while? Eu vou escrever o while, abro parênteses, fecho parênteses, abro chave, fecho chave. Enquanto a minha condição for verdadeira, ele vai ficar rodando o que tiver aqui dentro.
certo? Eu não defino uma... Lembra que o for, a gente sabe quando a gente começa e quando a gente termina? E de quanto em quanto vai ser nosso incremento? No while, a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é enquanto essa condição for atendida. A partir do momento que essa condição passar a ser falsa, ele interrompe o laço. Tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês verem. Um exemplo mais simples. Melhor vai se fazer esse exemplo. Então, olha só. As variáveis de expressão lógica, né, que estabelece a condição de repetição, deverão ser iniciadas antes do while. Lembra que a gente fez aquele if, o izinho lá, int i? Ele tem que ser iniciado dessa forma também. Você não pode criar dentro do laço aquela condição. As variáveis da expressão lógica da condição devem ser atualizadas dentro do laço while. Senão, ele vai ficar infinito. Lembra daquele mais lá que a gente faz no for? Tem que estar lá dentro daquele corpo. Tem que estar dentro disso aqui, ó, dentro do meu campo. As variáveis de inicialização atualizadas por, né, atualizadas por atribuição, que é o igual, por comando de entradas e tudo mais. Vamos fazer aqui um exemplo prático, né? Como que funciona o while? Eu vou digitar aqui while, a minha condição, abre e fecho o meu. Vou apagar isso aqui, porque não me interessa mais. Certo? Vou apagar esse int. Vou escrever aqui int Dani. Criar uma variável chamada Daniela. Daniela. Ok? Nessa variável Daniela, eu vou vir aqui, ó, e falar assim, ó. Espera aí. Ela vai receber o valor 0. Então, Daniela, uma variável do tipo inteiro, que eu comecei ela com o valor 0. O meu while, ele vai fazer o quê? Tudo que tiver dentro desses dois carinhas aqui, eles vão rodar, né, enquanto a minha condição for verdadeira. Então, eu vou falar o seguinte. A Daniela, ele vai rodar enquanto a Daniela for menor que 10. Então, enquanto a Daniela for menor que 10, ele vai rodar isso aqui. Se eu pedir para imprimir vão printf, abro, porcentagem de, vírgula, Daniela. Claro que eu não vou rodar isso aqui, porque ele vai rodar infinitamente. Por que ele vai rodar infinitamente? Quem arrisca dizer? Muito bem. Daniela sempre vai ser 0. Tá vendo? Ele sempre vai ser 0. Eu não estou modificando o valor de Daniela. Ok? Então, eu vou vir aqui falar que Daniela, a cada iteração, vai ser incrementada em 1. Isso vai fazer com que ele rode quantas vezes? 10 vezes, porque ele vai ser incrementado de 1 em 1. Então, se eu executar aqui, ó, ele vai mostrar o número de 0 até 9. Por quê? O 0 conta como um número. Então, o 0, 1, 2 já tem 3, 6, e aqui 9, e o 10º valor. Beleza? Ah, não, eu quero que o meu usuário digite. Então, eu posso vir aqui, ó, scanf, porcentagem de, vírgula, e comercial, Daniela. Então, o usuário vai digitar um valor para Daniela. Eu vou mudar isso aqui, então. Informe um número inteiro. E vou atribuir esse número inteiro à variável Daniela. Todo mundo até aqui já fez muitas vezes uns exercícios, tá bom? Então, comum. Então, o que vai acontecer? Quando eu pedir para rodar isso aqui, ele vai falar, informe o número inteiro. Vai informar o número 3.
que aconteceu? Ele pegou o número 3, atribuiu o número 3 à variável Daniela. Então ele chegou aqui e perguntou: Daniela é menor que 10? Essa condição é o quê? Verdadeira. Porque 3 é menor que 10. Se é verdadeira, eu rodo de novo. Então, Daniela agora é 9. 9 é menor que 10? É menor que 10. Então, qualquer valor que eu ficar digitando, ele vai passar. Por quê? Ele vai passar e vai ficar pedindo para mim digitar novamente. Quando que isso vai parar? Quando eu digitar um valor que seja maior que 10. Por exemplo, 10. Ele parou. Por quê? Ao momento que eu atribuí o valor 10 para a Daniela, ele saiu aqui e veio para cá. Daniela vale 10. 10 é menor que 10? Não, essa condição se tornou falsa. Então ele sai da condição e não executa mais esse bloco de código. Ok? Todo mundo entendeu? Então, não, desculpa, Matheus, não te ouvi. Ah, filé. Então, qual que é a diferença do while para o for? Quando você sabe quantas repetições você tem que executar, for. Quando você não sabe a quantidade de execuções que você tem que executar, while. Então, eu posso vir aqui e criar uma outra variável, enquanto Daniela for verdadeira. Lembra lá nas primeiras aulas lá em variáveis? Uma variável ela é falsa quando ela recebe o valor zero e se torna verdadeira. Perdão, uma expressão é falsa quando o valor dela é zero e se torna verdadeira com qualquer valor diferente de zero. Então, eu vou rodar ela enquanto Daniela. Se eu falar que Daniela é qualquer valor, ela vai me executar. Certo? Olha só, o programa finalizou. Por quê? Quem saberia me responder isso? Exatamente. Exatamente. Eu defini zero aqui em si. Então, a Daniela já começou falsa. Então, isso é verdadeiro? Não. Então, já reseta isso aí. Se eu vir aqui apagar, provavelmente vai continuar dando erro, porque ele vai pegar um valor que não existe. Então, eu posso começar Daniela, em vez de começar com zero, eu começo Daniela com 1. A partir do momento que eu comecei Daniela com 1, ele entende que isso é verdadeiro. Então, enquanto eu digitar qualquer valor, ele vai pedir para mim ficar digitando. A partir do momento que eu digitei o valor zero, ele encerra o meu código. Eu posso vir aqui e falar o seguinte: lembra do break? Que a gente falou que o break é o quê? É a condição de saída. Se eu digitar o valor 8, se Daniela for igual a 8, eu vou dar um break. Então, se eu digitar 0, ele sai. Agora, se eu digitar 8, ele também sai. Então, eu posso ficar aqui digitando qualquer valor, independente de, opa, independente do que for. Se eu digitar 0, ele sai. Mas se eu digitar 8, ele também dá um break. Porque ele verificou que esse valor é igual a 8 e ele deu um break. Então, tem uma condição de saída da minha estrutura de repetição. Simples assim. Certo? Quando a gente vai para o do while, aí a gente tem uma pequena diferença, porque a gente viu o while. Porém, existe o cara chamado do while. Aqui, depois, galera, no while ainda, vocês deem uma verificada nesses exemplos, repassem, dêem uma olhada, tá bom? E aqui dentro a gente tem o do while. Vamos recapitular. Eu tenho aqui no while o quê?
o meu while, que é a palavra reservada, a minha condição. Então, se essa condição for verdadeira, eu executo o que está aqui dentro, correto? Se ela for falsa, eu não executo o que está aqui dentro. A gente viu esse exemplo usando lá o caso do zero da Daniela. Se eu tenho uma estrutura do tipo do while, o que o do while faz? É uma estrutura de repetição de controle que, ao contrário do for ou do while, ele testa a condição no final de cada iteração. Olha onde que está a minha condição aqui embaixo. Está vendo que o meu bloco de código está em cima? Então é como se eu executasse uma vez tudo o que eu preciso executar. E depois que eu executei todo esse bloco de códigos, eu verifico se a minha condição permanece verdadeira. Ok? Então, a única diferença é isso. No for e no while, eu verifico para executar um comando. No do while, eu executo o comando para depois verificar. Se a gente trazer isso para o nosso code blocks aqui, o que vai acontecer? Eu vou inverter isso aqui e falar que eu vou ter um do, né? Abro, fecho parênteses e eu tenho o meu while. Aí aqui a gente pode fazer assim para ficar bonitinho, tá bom? Só que agora, o meu do while, ó, aqui, ó, do while, tá bom? Mesma coisa. Tudo que estava aqui embaixo agora, né, que esse printf mais, isso aqui não existe mais, agora é um ponto e vírgula, vai estar aqui dentro do meu do, porque as minhas chaves mudaram de posição. Então, eu tenho minha chave, beleza? Eu vou apagar esse break. Vocês entenderam já o conceito. Se alguém tiver dificuldade, me fala aí que eu repito o break, tá bom? Só que lembra que a gente tinha começado ele no zero e ele tinha saído, porque a condição já era falsa? Então, olha que interessante. Se eu vim aqui definir como zero, que era aquele erro, né? E fazer o do while, o que vai acontecer? Eu vou começar o meu código, ele vai pedir para mim executar, então ele vai executar isso aqui tudo, o que tiver dentro das minhas chaves, e qualquer valor que eu digitar aqui, ele vai atribuir a Daniela. Porém, Daniela tinha começado com zero, que era uma condição falsa, que já ia sair no while. Porém, eu já atribuí um novo valor a Daniela antes de verificar. Agora, a Daniela não é zero mais. Daniela já recebeu o número 123 que eu passei para ela. Então, o meu while vai verificar a Daniela com um novo valor. Qual que é o novo valor de Daniela? 123. Então, ele repete 123, 2, 3 e vai assim por diante. Opa, sem querer eu digitei o zero. Infinitamente até eu digitar o zero, porque o zero é a condição de ser falsa para a saída. Certo? Então, não preciso colocar um lá em cima ou simplesmente não colocar nenhum valor, que ele vai começar com zero, como a gente sabe. Né? Igual vocês viram naquele exemplo. Ele já começa a minha interação. Então, eu não preciso ficar, às vezes, criando, atribuindo valores a n variáveis, se eu posso fazer um processo ao contrário na minha estrutura de repetição. Ficou claro a função do while? O do while, primeiro eu executo os meus comandos para depois comparar. O while normal e o for, eu comparo a minha estrutura para depois executar os comandos de dentro dela. Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo, então. Se alguém tiver, ou quiser fazer depois, no particular também, sinta-se à vontade. Exemplos, depois, por favor, deem uma olhada. Né? Existe um carinha chamado return. Né? O return abandona a execução de uma função e retorna um valor de volta ao ponto de execução onde que ela foi chamada. Então, eu vou retornar uma expressão, vou retornar um valor. Certo? Esse return é um comando de desvio. E isso, assim, como que eu posso dizer para vocês? Assim como goTo, né? GoTo do inglês vá para, né? Tanto o goTo quanto o return são comandos de desvio. Isso não é legal de ser usado. Eu estou falando que existe, eu estou falando que é possível fazer,
porém é uma coisa que não é legal, sabe? Não, não tem assim um porquê de ser usado, entendeu? Eu acho que é um pouco vago demais. Então é melhor não usar. Mas está aqui para vocês verem que existe. É, comando goto, né, o return está explicando, por isso que eu nem entro em detalhes nesses dois casos. Eu acho que é desnecessário vocês verem isso. O goto é uma forma de você criar tipo um túnel do tempo. Se vocês olharem aqui, olha esse exemplo. Vocês têm aqui o loop 1. Eu não vou ficar mexendo, porque senão vai aparecer essa tarjinha preta aí. Mas olha só, eu criei loop 1. E embaixo do loop 1 incrementei e depois eu dei um if. Tá vendo que na frente do if tem o go to loop 1? Na hora que ele chegar nesse go to loop 1, ele vai voltar para essa posição aqui. Então, sempre que ele atender esse if, ele volta para essa posição. Ele fica fazendo essas voltas, ou voltando de uma forma não ordenada. Por isso que é interessante você não utilizar, e sim utilizar o, o, uma estrutura como o while ou uma estrutura como o for. Perfeito? Vocês entenderam? Volto a dizer, por enquanto sim, na hora de fazer eu não sei. Você me ouviu? Ouvi. Ah, tá Não bom. muito. A Bruna falou não muito. Você não entendeu o que, Bruna? Não, então, o GoTo você não precisa entender, porque é uma coisa que eu não recomendo usar. Só estou falando que ele existe. É como se fosse um link. Você vai sair de um determinado lugar do seu código, igual dessa linha aqui, e vai voltar para essa aqui. Então, é o GoTo, vá para loop 1. Ó. Traduz, ó, GoTo, vá para loop 1. Então, você vai sair daqui e pay, vai vir aqui para o loop 1. É como se fosse um túnel do tempo que você vai ficando indo e voltando dentro do seu código. Por isso que eu não gosto de usar esse trem. Ok? Beleza, então. Ótimo, Bruna. Alguém mais quer falar alguma coisa? Esse é o momento. Ou cale-se para sempre. Tô brincando, não precisa se calar não. Só tô sendo um pouquinho dramático. O break vocês já sabem para que serve. Ele é para parar. Se você quiser parar alguma coisa, break. Ok? Aqui vai ter alguns exemplos para vocês estarem verificando. Vamos só dar uma palhinha, na... já que a gente tem uns minutinhos ainda, até 10h45, né, ô Luana? Porque a gente começou um pouquinho atrasado. A Luana já até saiu. Sério? Ah, eu vou dar falta Eu para ela. acredito que ela tenha que ir embora, é porque ela tá fazendo estágio numa obra perto da casa do namorado dela. Aí durante o dia e no período da aula, ela tá ficando na casa do namorado dela até por questão de internet, se eu não me engano. E aí, quando dá mais esse horário, ela vai pra casa. E aí ela vai Não, sozinha. não creio nisso. Eu acho que eu vou colocar falta lá para ela. Quem for a favor, comente sim. Quem achar que é válido fazer isso, comente não. Vou comentar um urro na sua cara. Nossa, olha, ó, o Matheus é a favor. O Kaique eu sei que também vai ser a favor. Só a Dani que tá nesse amor profundo aí pela amiga que vai tentar defender ela, mas não vai rolar não. Olha só, aula 9 Uai. Ah não, aula 8, perdão. Aula 8, eu tenho que achar o slide dessa aula para colocar aqui. No apresentação Google, igual aqui, tá bom? Mas, enfim, enquanto, já que vai ser só uma palhinha, o que que acontece?
modularização, funções. Se vocês olharem aqui, por que a gente modulariza um programa? Né? Por que modularizar programa? Programas sem modularização, programas com modularização. Aqui vocês têm uma charge, né? Que vai ilustrar esse cenário para vocês. A diferença entre um programa modularizado e um programa sem modularização. Vamos só pensar algumas ideias, né, nada muito específico, para a gente também não ficar sobrecarregado de informação nessa noite. Se a gente for olhar, o que a gente tem ali no primeiro quadro, ou na primeira figurinha? Vamos lá. Por favor, desmutem os microfones e falem. Esse é o momento para todo mundo falar. Boiei. Terra chamando alunos. Boiei /2. Mas por que você boiou, Dani Furão? Repete a pergunta que eu não escutei. Olha só, a gente tem duas figurinhas aqui nessa apresentação, nesse slide, certo? Uma figurinha aqui e outra figurinha nesse canto de cá. Vocês conseguem ver meu mouse ou não? Consigo. Então, olha só, tá vendo aqui? Eu tenho uma figurinha aqui e tenho uma figurinha aqui. Nessa figurinha de cá, ele está representando um programa sem modularização. E nessa figurinha de cá, um programa com modularização. A pergunta é o seguinte: vamos tentar entender o que essa charge aí representa. O que seria um programa sem modularização? Que é a primeira figura. É como se ele executasse tudo ao mesmo tempo, não é isso? Tipo, como se ele fizesse tudo ao mesmo tempo, sem uma ordem, tipo, primeiro faço a barba, depois tomo café, depois vou trabalhar, essas coisas assim. Foi o que eu entendi, né? Quase isso. Você muito bem disse que é algo que ele faz tudo sozinho. A questão da ordem é irrelevante nesse momento, Dani. Entendeu? Porque ele vai seguir uma ordem cronológica, como a gente viu lá na primeira aula de algoritmos. Mas a questão a gente tem aqui então uma estrutura, certo? Que vai me permitir o quê? Um programa sem modularização é um programa que eu vou ter que fazer tudo. O meu programa, ele faz tudo sozinho. Então, é o cara que está fazendo a barba, que está tomando café, que está trabalhando. Ele faz todas as funções ao mesmo tempo. Certo? Ele faz ali tudo embolado, no mesmo contexto. Vocês entenderam? Então, a primeira figurinha. Sim. Beleza. A segunda figurinha é um programa modularizado. Se vocês olharem, o que vocês entendem por um programa modularizado? Fala aí, Kaique. Fala aí, Kaique. Fala aí, Matheus. Pelo que eu entendi, quando o programa ele é modularizado, é como se, entre aspas, as peças se encaixassem e não fosse executado tudo por uma mesma pessoa ao mesmo tempo, tipo isso. Seria cada um executa a função dele, tipo isso, não sei. Exatamente. Cada um no seu quadrado. Claro que um algoritmo ele é executado por si só, né? Não são pessoas distintas, mas é isso que você acabou de falar. Ele vai fazer o quê? Cada pecinha dessa a gente chama de módulo. Então a gente cria módulos, por isso que a gente tem modularização lá em cima, ou função, que é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Executa diversas coisas ao mesmo tempo? Não executa necessariamente diversas coisas ao mesmo tempo, Bruna, mas sim, cada coisa que ele tem que executar está muito bem separada. Pense que, olha só, a primeira figura aqui do programa sem modularização é uma figura que está tudo misturado. Você não sabe o que ele está fazendo ou o que teria que fazer o quê.
é para fazer a barba, tomar café, mas está tudo embolado. Aqui não, você consegue identificar os módulos. Então eu tenho uma parte azul, uma parte amarela, uma parte verde. Então, cada parte eu entendo que é um fragmento do meu programa. Mesmo que eles vão executar às vezes em partes separadas, ou não vão ser executados todos ao mesmo tempo, eu tenho módulos separados. E olha que interessante, está vendo que o vermelhinho aqui está fora dos demais módulos? Eu consigo trocar esses módulos mais facilmente. Eu consigo substituir o módulo, melhorar o módulo, remover, adicionar. Então, eu tenho uma portabilidade muito maior para resolver algum processo. Já que a Dani está falando e gosta bastante de falar, vamos supor, a gente vai criar a função furão. Eu vou programar a função furão agora. O que a função furão faz? Toda vez que eu chamar a função furão, a Daniele deve falar olá. Então, eu criei uma função chamada furão. E o que essa função vai fazer? Toda vez que eu chamar essa função, a Daniele tem que falar olá. Então, se eu vim aqui e falar assim, furão, o algoritmo ficou lento, né? Peraí, deve ter dado um erro de compilação aqui. Olá. Teve um delay. Então, Eu ia zoar, mas não vou não. Vou chamar a função de novo. Furão. Olá. Certo? Então, sempre que eu precisar do olá, eu chamo a função furão. Vamos pensar que essa função furão seja realizar a soma de 5 números. Eu passo 5 números. Eu não preciso ficar somando 5 números. Ah, professor, mas a resolução de somar 5 números é muito fácil. Beleza, então eu criei uma função para resolver uma integral. Você passa os valores de x, y e z, ou de um sistema, né, e x, y e z, e essa função vai realizar a soma ou a resolução desses valores e te entregar um determinado valor, certo? Então é como se você fizesse algo que otimizasse o seu tempo. E vamos supor, eu preciso fazer a função de soma, que eu dei o exemplo, em 10 lugares do meu código. Então vai ter 10 lugares que eu vou ter que somar 5 números. Eu não preciso fazer isso. Eu crio uma função que soma 5 números. Então, em cada lugar que eu preciso somar 5 números, eu chamo uma função. Porque se amanhã eu precisar somar 6 números, eu não preciso alterar em vários lugares. Eu altero em um lugar só. Porque eu estou chamando uma função. E essa função foi melhorada. Por isso que a gente modulariza. A gente tira um módulo, atualiza, melhora, depois incrementa esse módulo de novo no nosso todo. Alguém entendeu, então? Alguém não entendeu a questão da modularização? O que seria uma função ou um subprograma? Porque olha só, um programa principal sem subprogramas é comparável a alguém que cozinha, né, que comanda sozinho uma empresa, gerenciando todas as tarefas. Quando a empresa cresce, você precisa crescer. É necessário funcionários. Então você não consegue fazer tudo sozinho mais. Você tem que começar a separar algumas atividades e destinar essas atividades a outros membros, a outras funções. Certo? Que esse subprograma também é entendido como um módulo, né? Um programa com modularização ou uma função. Tudo isso é a mesma coisa, tá bom? Subprogramas são compatíveis a funcionários que têm uma tarefa definida e deve ser realizada sempre que for chamada. Por isso que eu brinquei com a Dani que ela fala olá toda vez que eu chamá-la. Certo? Funções são compatíveis a funcionários que têm uma tarefa definida que deve ser realizada sempre que chamada. E devem sempre dar um retorno como resultado do trabalho realizado. Então a Dani me retornava o olá. Porque eu pedi para ela fazer isso. Eu criei uma função, que é uma tarefa, que sempre que eu precisar chamá-la, a Dani vai me responder. Certo? Então, uma função é um subprograma que realiza uma tarefa e lhe dá um retorno. Então, é a soma de dois números, a realização de uma média,
É preencher um vetor, é preencher uma matriz, é calcular a massa do Sol, é resolver uma integral, enfim, daí por diante. Ok? Então, só para a gente entender esse detalhe aqui, para a gente encerrar também, encerrar um pouquinho mais cedo. Por que modularizar programas? Por quê? Bem fácil. Organização, reutilização de tarefas, clareza, facilitar a manutenção, que é aquele esquema que eu falei, quando você precisar, se eu tinha que somar 5, agora eu tenho que somar 6 números, eu só mudo em um lugar e todos os meus módulos estão sendo executados da mesma forma. E independência de módulos, né? Você, como vocês viram aqui na figurinha, eu posso tirar, trocar, porque isso não vai afetar o meu programa principal. Vocês têm que ter noção que isso aqui, o meu int main, vou apagar isso que está aqui dentro, vou colocar 3 pontinhos. Tudo que está dentro do meu int main é o meu método principal ou o meu programa principal. Todas as funções que eu vou criar são criadas fora do meu int main. Ok? Então, por isso que eu falo que é um subprograma ou uma função ou um módulo. Esse é meu programa principal e os subprogramas, as funções vão ser criadas fora, por aqui afora. Você pode criar quantas funções você quiser, não tem um limite, certo? Claro que você tem que criar funções que realmente lhe atendam ou lhe ofereçam alguma condição para poder estar executando uma tarefa, otimizando o processo, enfim, N outros fatores. Alguma dúvida? Não. Ótimo. Olha só, lembra que eu falei da questão da indentação com vocês? Lembra nada, né? Todo mundo esqueceu já. Indentação? Indentação. Deixar o código organizadinho assim, igual eu fico dando tab, ficar tudo alinhadinho. Sim. Olhem isso aí, não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Espera aí. Tá carregando aqui. Deixa eu abrir o outro aqui que vai ser mais dramático ainda. Acho que é esse aqui. Vocês viram que a indentação é extremamente importante, né? Por quê? Quando você tem uma organização, vocês não estão vendo minha tela não, né? Não. Não. Vê se vocês vão conseguir ver minha tela aí agora. Cadê esse saci? Tá aqui. Vocês conseguem ver minha tela? Não, né? Sim. Quando a gente tem poucas linhas de código, tá vendo? Indentação é isso aqui, ó. Então eu sei que essas duas linhas estão dentro desse item. Essas duas linhas estão dentro desse item. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Para ficar mais visível para vocês. Tá vendo? Então, eu sigo uma ordem. Então, olha só. Tá vendo que vai vindo para cá? Isso é o quê? Indentação. Então, eu sei que à medida que eu for mexendo, beleza. Porque olha só, isso aqui vai crescer com o tempo. Isso aqui é uma página. Tá vendo? Olha como que ele vai crescendo. Então, se eu não tenho uma indentação muito bem definidinha, eu me perco. Eu vou me perdendo. Olha só, essa aqui é uma das telas. Essa aqui tem até pouca linha. Tem 610 linhas só. Eu tinha uma página uma vez que eu estava mexendo de um outro projeto que tinha 10.000 linhas. E a indentação não estava 100%. Aí você fica imaginando, você tem que ir, voltar, saber onde que tá, voltar. Ah, isso aqui fecha onde, tá vendo? Então isso aqui eu sei que são coisas que acabam dando
uma, uma forma de você conseguir entender o processo, para poder te orientar melhor. Aqui vocês estão vendo um exemplo do underline, né, do uso do underline no nome da variável, e aqui também a questão da letra maiúscula no meio, tá vendo? A gente vai usando maiúsculo para separar as palavras. Então, a cada palavra separada, ó, read de leitura, quantidade de tempo de serviço. Então, ele faz isso aqui. E o Dolores aqui para poder iniciar uma variável. Então, eu criei uma variável. Aqui eu tenho que usar esse negócio. Se eu não usar isso aqui, está errado. É a regra da linguagem, tá bom? Mas, enfim, é isso. A indentação é muito boa, tá vendo? Você consegue saber mais ou menos como que está a estrutura. Quando você diminui bem, ó, você consegue ver tudo alinhadinho. Então você sabe quem pertence ao quê, ó, esse aqui é desse aqui, esse aqui é desse aqui, porque você tem que abrir e fechar, ó. Ó, esse aqui, ó, é só eu seguir a linha, tá vendo? Começou lá em cima, ó. Só que olha só que legal. Se eu seguir a linha, ele fechou aqui. Pronto. Ah, qual que é esse aqui? Ah, ó, isso aqui eu estou fechando, certo? Onde que eu abri esse aqui em especial? É só colocar o mouse aqui na linha e subir. Aonde que tiver algo, né, nessa linha, ótimo. Eu achei que, ó, por aqui, ó, aqui, ó. Ele abre aqui, ó, certo? Então por isso que a gente dentro o código para facilitar na manutenção, no uso depois. Beleza? Beleza. Então, coleguinhas, lindos do meu coração, e alguém saiu já. Quem que saiu? A Luana. Ah, porque estava mostrando os 6 ali. Ah, filé. É, Fiquem com Deus. Até semana que vem. Juízo. Se cuidem e qualquer coisa estamos aí. Lá no. Respondendo super rápido lá no Classroom, tá bom? Só perguntar lá que a Sem gente responde. comentários. Ah, Sem comentários. por que sem comentários, gente? Sacaneando. Boa noite, gente. Aqui, boa noite para vocês. Boa noite.